tem alguns momentos na nossa vida em que acontecem algumas coisas das quais a gente não consegue controlar. E meio que isso nos paralisa, seja na área sentimental, na área financeira. Quando você não espera que algo aconteça, é normal que a gente dê aquela paralisada assim, para pensar o que é que vai fazer. Ao longo da minha trajetória e da minha caminhada, eu percebi esses padrões, né, de situações que aconteciam na minha vida, hoje muito mais do que quando eu vivi. E eu cheguei à conclusão que existem atitudes minhas, né, que me tiram daquelas circunstâncias e atitudes que me fazem permanecer por mais tempo. Não é ficar ali para sempre, mas eu acho que é meio que dificulta o processo, sabe? Eu lembro que quando eu era criança, com uns 10, 11 anos mais ou menos, eu tinha um grupinho de amigos e a gente era muito apegado, né? A gente se via todo dia. Inclusive, eu tenho um diário que eu guardei ele até hoje, e eu escrevia nesse diário todo dia, e todo dia tem lá. Acordei, fui na casa da minha amiga, fui pra escola, fui na casa da minha amiga veio da minha casa, fui na casa do meu amigo veio na minha casa. Todo santo dia a gente se encontrava. Então a gente tinha uma ligação muito próxima. E aí eu lembro que um desses amigos ia se mudar. E quando ele falou que ia se mudar, todo mundo chorou, foi aquele chororô, parecia que ele ia pra fora do país. Parecia que ele ia pra outro lugar, mas gente, ele ia pra exatamente uns 10 minutos de distância de onde a gente morava. Só que quando ele falou, eu fiquei tão arrasada, né, que meu Deus, parecia que meu mundo tinha caído. E aí eu lembro que a gente ficou procurando casa, né? A mãe dele morava de aluguel, tinha comprado essa casa, né, na outra rua. E a gente ficou procurando casa pra ver se ela desistia da ideia. Criança, né? E aí, quando a gente viu que não ia ter jeito, que ele ia realmente se mudar, os outros, né, os outros amigos foram aceitando, não, nossas mães se falam, né, a gente vai lá na outra rua e tal. Só que eu fiquei muito abalada, e eu lembro disso até hoje, porque eu meio que sabia o que vinha depois. Eu sabia que o que permanecia, né, o que fazia a nossa amizade ser tão próxima e a gente ser tão amigos era esse cotidiano, era se ver todo dia. E ele indo morar em uma outra rua, isso não ia acontecer, porque primeiro que as nossas mães não deixavam a gente transitar de ruas em ruas, a gente saía de gaiato. E que lá ia ter outras pessoas, ele ia fazer outras amizades. E aí eu fiquei muito triste. Eu lembro que um dia ele foi, tipo assim, foi na outra semana a mudança. E aí nessa semana eu já fiquei muito triste. Quando ele foi lá na minha casa me chamar pra brincar, eu não quis ir. Eu fiquei, sabe, eu parei, né, naquela situação e comecei a reclamar, comecei a falar porque que ele tinha que se mudar. Falava com minha avó, falava com minha mãe, super chateada, estressada com todo mundo. Hoje eu paro, né, pra ver que todo o meu estresse, toda a minha revolta, eu lembro que eu acabei discutindo com outros amigos, porque eu tava muito triste, e aí o pessoal falava, ah, mas a gente vai se ver, mas eu não concordava. Eu falava, ah, você fala fácil, é fácil, você nem mora aqui perto, você nem faz parte do nosso grupo. Eu sempre achava um meio, né, de, sei lá, expressar o que eu estava sentindo. E aí, hoje, eu olhando que toda essa minha revolta não me serviu de nada. Na verdade, só fez com que eu tivesse uma briga temporária, porque criança, né? Brigava hoje, amanhã já tava, oi, pode brincar? Mas fez com que eu tivesse todo esse estresse e não resolveu, porque meu amigo, ele realmente se mudou. E aconteceu o que eu previ. A nossa amizade, junto com todo mundo do grupo, foi se desfazendo, e hoje a gente nem se, eu nem tenho mais o número dele, nem o WhatsApp, nem nada, nunca nem tive o WhatsApp dele. Mas isso me deu uma lição, né? Já aconteceu outras situações, né? Claro, na minha vida adulta também. Mas eu parei e analisei que me estressar, me chatear, não mudou nada. Eu poderia ter aproveitado aquele dia, não foi um dia só, na verdade, que foram 2 dias que ele foi me chamar pra brincar, eu não quis, porque eu tava muito triste. Mas eu poderia ter aproveitado aqueles 2 dias, né, brincando com meu amigo, se eu não tivesse parado ali naquela situação e reclamado tanto, né, e ficado tão triste. Então eu deixei com que os meus sentimentos, claro que eu era criança, mas eu trago muito isso para nossa vida, né, hoje adulto. Eu deixei com que os meus sentimentos e com que a minha indignação fizesse com que eu perdesse o que a gente fez, o que os outros fizeram, foi prolongar o tempo juntos, né. Então eu acabei perdendo isso por ter ficado triste, por ter ficado chateada. E isso acontece muito na nossa vida adulta. Existem situações que
não são da nossa alçada, a gente não vai conseguir resolver, a gente não vai conseguir controlar. E uma coisa que eu percebo que nós temos muito na nossa geração, é querer controlar, né, controlar o que entra, o que sai, o que acontece, o que não acontece na nossa vida. Só que a vida se torna mais leve quando você entende que você não tem o controle de nada. Não dá para controlar quem vai entrar e quem vai sair da sua vida. Não dá para controlar o emprego que você trabalha. Ah, já sou concursada. Aí realmente dá para controlar um pouquinho. Mas quando você é, né, CLT no normal, não dá para controlar. Às vezes você tá sendo o melhor funcionário que você pode ser. E do nada o chefe vira para você e fala: Ó, você tá demitido. E aí, o que você vai fazer? Você vai se desesperar, você vai entrar em um poço, cavar aquele poço e, sabe, se entregar à tristeza? Ou você vai aceitar aquela situação e passar, sabe? As circunstâncias que me faziam permanecer, né, nisso, e era justamente reclamar, era justamente colocar meus sentimentos acima, não pensar na solução, não ser grata por tudo que eu vivi. Então, eu já tive um momento que eu saí de uma empresa em que eu não queria mais, né, tá, e tudo mais. Só que quando eu saí, eu fiquei tipo, tá, tudo bem agora. E agora, né? Porque uma coisa é quando você não quer, você tá ali, você não quer, você, não sei se eu quero, não sei o quê, tá para pedir demissão, tá. Outra coisa é quando você sai realmente, porque ali, e aí agora, o que que você vai fazer? E aí eu lembro que foi por um curto período de tempo que eu fiquei muito triste, assim, pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Isso era o que eu queria, mas agora eu nem sei nem o que é que eu quero mais. Até eu conseguir realmente parar e falar, nossa, muito obrigada por esse tempo que eu passei na empresa. Eu aprendi muitas coisas, né? Foi um lugar que eu aprendi muitas coisas, amadureci muito. E agora é tocar minha vida. Então agora é procurar outro emprego, seja nessa área, seja em outra, é me restabelecer, é, sei lá, fazer alguma coisa que eu não tinha feito antes, aproveitar esse período. Então essas são atitudes que fazem com que você saia daquela situação. São atitudes que fazem com que né, o problema, vamos dizer assim, não se perdure por mais tempo. Porque imagina, uma pessoa que perdeu emprego. Ela perdeu o emprego, ela recebe aquele baque, paralisa, e aí fica em casa só chorando, triste, porque ela era a melhor funcionária que tinha na empresa, sei lá. E aí ela fica triste, chorando, só que passa um dia, 2, 3, 4, 5, um mês, 2 meses, e as contas ela não esperam, né? As contas não vai esperar. Então, ela acaba se afundando mais ainda, porque aí ela fica ali, começa a chorar, as contas começam a atrasar, ou então paga a conta com o dinheiro que saiu da empresa, quando vai ver o dinheiro acaba, não aproveitou nada. Então, o mais sábio a se fazer claro que algumas dessas situações vão nos abalar, sim. Isso é normal, sabe? Uma pessoa sair da sua vida que você não esperava, amizade, um relacionamento. Mas o mais sábio a se fazer é levantar a cabeça, pronto, e agora? Para onde eu vou, sabe? É exatamente o título desse vídeo. Aceitar sem reclamar. A reclamação leva a gente para um buraco, sabe? E eu ouvi uma frase que eu carrego para minha vida. Se você está no fundo do poço, o mais sábio a se fazer é parar de cavar. Então, se você está passando por isso, é hora de você levantar a cabeça, seja lá qual foi o problema que te abalou, qual foi a situação que te paralisou. Você tem o poder de sair disso, desde que você não se afunde, né? Desde que você pare de cavar e perceba que o acima do poço é muito melhor do que para baixo, né? Eu, por exemplo, não gosto de escuridão. Mas é isso, que você tenha consciência de que suas atitudes, seus atos podem mudar, né, toda a sua trajetória e toda a sua vida. É isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já passou por alguma situação que te paralisou tanto em que você não soube o que fazer, ou se você está passando por isso, que eu também vou responder nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!